Então, continuando, uma coisa que acontece muito no SQL, se você não tem costume, né, pode se acostumar aí, é que às vezes você digita e no texto ele coloca um grifado, tá joia? Isso aqui ele vai falar que não foi possível localizar, alguma coisa dessa forma pode acontecer, porque automaticamente aqui ele não gera, mesmo mostrando, ele não gera uma atualização dessas informações. Então, por enquanto, ele não está encontrado. Mas se você, por exemplo, mandar executar, ó, ele vai conseguir executar o comando com êxito. Então, não se atenham tanto a esses grifados sobre nome de propriedades. Ela até saiu, porque agora ele já atualizou e viu que existe. Agora, se for dentro aqui, ó, de objetos, aí sim. Então, aí temos erro de sintaxe. Então, não se preocupem quando você criar alguma nomenclatura com isso. Agora, outra coisa, nós podemos deixar isso aqui um pouco mais dinâmico e eu vou estar dando uma explicada um pouco maior, tá joia? Dentro desse primeiro módulo, até mesmo porque eu estou contando que muitos alunos que estão cursando esse material não conhecem de desenvolvimento de sistemas com VB, tá joia? Então é um curso mais para iniciante mesmo. Depois, quando eu começar o sistema na prática, aí eu já vou adiantar um pouquinho mais, eu vou agilizar e ser mais objetivo e direto dentro das aulas. Então vamos lá. Aqui então eu estou excluindo esse banco de dados e vamos supor que você quisesse mandar o próprio script fazer a criação caso o banco não exista. Então nós vamos colocar aqui, ó, use. O master é o banco principal. Quando você coloca master aqui, significa o banco nativo, tá joia? O banco padrão. Então, utilize master. Ok. Vou dar um go aqui para que ele passe para a próxima linha de forma automática. E vou verificar o seguinte. Se o meu banco de dados, que é o DB ID, que é como eu posso referenciar a um nome de banco de dados. Eu tinha colocado sistema, né? Então, vamos pôr dessa forma. Se meu banco de dados sistema, ele for nulo, aliás, ele não for nulo, né? Is not null. Vamos deixar dessa forma aqui. Ou seja, se o meu banco de dados sistema não for nulo, ou seja, se ele existir. Se ele existir, faz um drop database sistema. Pronto. O que é isso? Utilize para mim esse sistema. Isso caso ele não seja nulo, né? Se ele não é nulo é porque ele existe. Caso ele seja nulo, nós vamos dar aqui um create database e colocar o nome dele. Pronto. Ok. E mandar ele utilizar o banco sistema. E aqui eu dou um go novamente para que ele possa executar as próximas linhas. O que faz esse pequeno script aqui? Utiliza o banco padrão principal, que é o banco nativo do SQL, e verifica se existe um banco de dados chamado sistema. Caso ele não exista, ele cria para mim. Então, vou selecionar esta linha e vou mandar ele, ou melhor, nem precisa selecionar. Se você vai rodar todo o script, é só mandar executar. Vamos verificar aqui, ó, ele me deu um erro falando que a conexão e a recuperação não é possível, porque ele tentou conectar e não recebeu essa tentativa. Vamos novamente aqui executar. Isso pode acontecer às vezes, principalmente de forma local é bem mais difícil, mas quando você estiver num servidor, às vezes ele desconecta. Então você precisa conectar para poder rodar esses scripts. Ele está falando aqui que nós temos um erro. Ó. O banco de dados sistema não existe. Verifique se o nome foi digitado corretamente. Ok, ele não existe justamente porque eu estou pedindo para que ele crie de forma automatizada. Caso esse banco de dados não exista, ele cria ele para mim. Então, se o meu banco de dados aqui no caso, sistema, ele for nulo, ele vai então estar dando um drop e gerando para mim esse banco de dados. Ok, criar database sistema, certo? E aqui utilizar o database. Aqui no caso, ó, faltou um go para que ele possa ler essas linhas de baixo, tá joia? Então, vamos aqui novamente tentar executar ele e verificar se ele vai fazer a criação. Ó, perfeito. Quando der essa informação vermelha, é porque tem algum erro aqui de sintaxe dentro dele. Ele não conseguiu utilizar porque eu não mandei ele ir para a próxima linha. Tá, criei, mas ele não apareceu aqui. É aquilo que eu falei. Muitas das vezes pode ser uma questão de atualização. Então você vem com o botão direito aqui e manda atualizar. Vamos tentar rodar de novo esse script, porque o banco de dados agora já existe. Ó. Mandei ele executar e ele só vai criar um novo banco de dados se ele for nulo. Como ele não é nulo, ele nem entra nessa condição. Então você nunca vai ter esse tipo de problema aqui. Então é bem tranquilo.
O script, eu vou até deixar ele dessa forma aqui, se vocês quiserem pode comentar aí, né? Pode fazer anotações, mas eu vou estar detalhando bem na aula. Próximo passo, começar então a criar tabelas para dentro dele. Na verdade, eu vou criar somente as tabelas que nós vamos utilizar dentro desse primeiro módulo, que é de desenvolvimento de sistemas, até mesmo para que você possa deixar nativas para qualquer outro tipo de sistema. Então, a tabela que nós vamos fazer vai ser uma tabela para armazenar os usuários.